Vocês lembram que a gente estava nessa série? Então tem mais algumas coisinhas para falar, eu quero falar hoje. A gente tem conversado, gente, sobre essa autoridade que nos foi delegada por Jesus. Na verdade, sempre foi o plano de Deus, quando Ele criou o homem, que o homem governasse. Sim ou não? Quem lembra? Tu está vivo? Quem lembra lá do Gênesis? Deus criou tudo, no final criou o homem e falou, domina, governa. Sim ou não? Por que o homem perdeu o governo? Porque ele desobedeceu. O homem desobedeceu a Deus. E aí, nesse momento, Satanás se torna o Deus desse mundo. Porque, na verdade, quem era para ser, vamos colocar entre aspas, o Deus do mundo era o homem. Não como sendo Deus, mas representando o Deus na terra. Quem era para ser o Deus da terra, representando o Deus da terra, sempre foi o homem. Mas quando ele entrega esse comando na mão do inferno por desobediência, então o inferno se torna o Deus desse mundo. E aí Jesus vai, ele realiza uma obra, ele restaura essa autoridade e ele devolve de novo para o homem. É o que está lá em Lucas 10, 19. Eis aí vos dei a autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. E nada absolutamente vos causará dano, queridos. E a gente já falou muita coisa sobre isso. Em suma, o resumo é isso aqui, ó. Deus fez filhos para exercerem domínio sobre a terra e as obras do diabo através de um relacionamento. Quando perde relacionamento, perde autoridade. Perdeu a autoridade, ficou na mão das trevas. Foi isso que aconteceu com Adão, e é isso que vai acontecer na nossa vida. Por isso que está escrito, o apóstolo Paulo fala lá em Efésios, olha, não deem lugar ao diabo, hein? Dar lugar ao diabo nada mais é que entregar a minha autoridade na mão dele por desobediência a Deus. Quem está entendendo? E eu não estou falando aqui de um erro. Errar eu também erro, ninguém é perfeito. Eu estou falando de viver constantemente em uma prática que eu sei que é contrária à palavra. Então, se eu sei que é contrária à palavra, por que eu ainda estou praticando? Só significa que no mundo espiritual eu estou exposto às ações das trevas. Só isso que eu quero te dizer. Se eu estou em uma prática de maneira consciente, é muito legal esse negócio da consciência, tá, gente? Porque até mesmo lá em Hebreus, ele vai dizer daqueles que abandonam a fé, ele vai dizer de um nível de consciência que eles são condenados e não tem nem mais volta. Por que não tem mais volta? Porque, cara, eu queria achar esse texto, eu não sei se eu vou achar. Receberam um conhecimento da verdade. Tenta me ajudar aí, Eduardo. Aquele texto que fala assim, ó, é impossível que aqueles que foram iluminados tiveram, Hebreus 6, tá bom de Bíblia assim, cara? Meu Deus, vamos ver lá, eu quero ler esse texto, veio aqui no meu coração, quero ler, legal, obrigado, deixa eu só achar Hebreus aqui, que é o livro que a gente quer, ele sempre some da Bíblia. Achei. Olha só. Hebreus 6, a partir do verso... Ó. Presta atenção no texto. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram... Bota esse texto para mim ali, João. Isso aqui é muito forte, gente. Isso aqui é muito forte. Hebreus 4, 6. 6, 4. Hebreus, eu queria ver se tu estava dormindo. Olha só, gente, presta atenção no que está escrito. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados. O que é iluminação? Iluminação é receber o Evangelho. Iluminação é a palavra, a lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, a tua. Então, para aqueles que conhecem a palavra, um dia conheceram a palavra e se entregaram a Jesus. Então, esse é o primeiro nível.
Primeiro nível de entendimento, porque ali ele só está dizendo que é impossível que tenha arrependimento para eles depois, mas ele vai colocar essa pessoa numa categoria que não é qualquer crente. Então a primeira categoria, foi iluminado. Então não é uma pessoa que era cega. Uma pessoa que ela foi iluminada, os olhos dela foram abertos para a verdade do Evangelho. Ela entendeu o que é pecado, o que é inferno, o que é céu, ela já entendeu. Presta atenção. Primeira coisa, foi iluminado. Segunda coisa, provaram o Espírito Santo. Receberam o Espírito Santo. O que é o dom celestial? Salvação, Espírito Santo, falar em línguas. Receber o dom. Então, segundo passo. Primeiro, recebeu Jesus, foi iluminado, é batizado no Espírito Santo, receber o dom celestial. Preste atenção, olha lá. Se tornaram agora participantes dele. Quem está entendendo, gente? Intimidade com Deus. Participante do Espírito Santo. Verso 5. Provaram a boa palavra de Deus e ainda poderes do mundo vindouro. O que são os poderes do mundo vindouro? Tiveram até experiências celestiais na sua vida. Experiências com Deus fortes. Provaram na vida os poderes do mundo vindouro, sabe? Aquela pessoa, cara, eu vi o céu, tive experiência com Deus, eu fui curado, eu fui transformado, minha vida mudou, e tal. Esse tipo de gente que ele está falando. Aí agora ele vai falar, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo ele à ignomia, à vergonha novamente. Então, uma pessoa, cara, que chegou nesse nível de entendimento da palavra, até de repente ensinava, ministrava e caiu, olha o que está dizendo a palavra. Só para você entender, cara, a nossa responsabilidade como nova criatura de andar na luz da palavra que nos salvou, gente. Andar nessa luz, cara, não significa, aí, olha aqui para mim, não significa ser perfeito, porque a Bíblia diz que aquele que diz que não comete pecado é mentiroso. Mas uma coisa é cometer pecado, outra coisa é adotar um estilo de vida que eu já sei que é contrário à palavra. Aí eu estou num lugar perigoso, tá bom? Pode voltar para mim, João, obrigado. Só abrir esse parêntese aí. Então a gente já falou sobre isso. E hoje eu quero falar bem rapidinho sobre isso aqui, ó. A autoridade do nome de Jesus. É a arma poderosa que ele entregou à igreja. É o seu nome. O nome mais poderoso que tem, cara. É o nome de Jesus. Mas às vezes por falta de entendimento, conhecimento e até de sabedoria, a gente usa o nome de Jesus até para baixar o preço do feijão. Pode, gente. Chegou no mercado, o feijão está caro, em nome de Jesus. Que em nome de Jesus? O nome de Jesus não é para isso não, meu irmão. A gente transforma o nome de Jesus num vício de linguagem. O nome de Jesus está na boca de todo mundo aí. Não sei o que a pessoa fala, nem cristão é, em nome de Jesus vai dar certo. Peraí, está usando o nome de Jesus com que princípio, cara? A gente precisa entender isso aqui. E é sobre isso que eu quero falar. Bom, vamos começar falando desse nome. Lá em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, vai dizer, deixa eu voltar. Lá em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, vai falar um pouquinho da obra que Jesus realizou. Ele vai começar dizendo assim, ó, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, né? Se humilhou, assumindo a forma de homem, sendo encontrado em forma humana, foi obediente até a morte, morte de cruz. E aí quando ele chega no verso 9, ele diz que por causa disso, por causa da obra que ele realizou, por isso também Deus o exaltou sobremaneira. Ele lhe deu o que, gente? Um nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia.
Não somente porque Deus deu esse nome a ele, mas ele também conquistou esse nome. O nome de Jesus, queridos, foi colocado na mais alta posição da esfera da terra, de todo nome que já houve, que haverá, que se possa imaginar sobre a face da terra. Não existe nenhum nome, nunca existiu nenhum nome, e nunca existirá nenhum nome que esteja acima do nome de Jesus. É o nome mais poderoso que tem, e é uma arma que ele entregou aos seus filhos para ser utilizada na guerra espiritual. No combate espiritual de todo dia, nós temos uma arma, e essa arma chama-se o nome de Jesus. Então preste atenção, pela obra que Jesus realizou, ele não somente recebeu de Deus o seu nome, mas conquistou esse nome quando triunfou sobre as trevas na cruz. Sabe quando uma pessoa ganha um grande nome por conquistas que ela teve? A pessoa vai crescendo, né? No meio do esporte tem muita gente aí que é famoso. O nível da fama é direta. O que é fama? A palavra fama significa barulho do nome. Então, o nível da fama de uma pessoa no esporte, por exemplo, está diretamente associado ao nível de conquistas que ela teve. Quanto mais conquistas, mais famoso. Assim com Jesus, ele realizou a maior conquista que tem. Ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele venceu o diabo, por isso o nome dele é o nome maior que tem. Ele conquistou esse nome. Quando diz ali Deus deu, mas não é assim Deus deu porque deu, está entendendo? De graça, porque bem antes vem dizendo tudo o que ele fez, se humilhou, foi obediente. Por isso Deus o exaltou. Por isso o quê? Porque por causa da obra que ele realizou. Quem está entendendo, gente? Então ele tem direito a esse nome, porque ele conquistou esse nome. Ele fez por onde? Diga amém. Tudo aquilo que ele realizou. Venceu a morte, venceu a doença, venceu o pecado, venceu as trevas, venceu a miséria. Tudo isso ele fez na cruz. Está lá em Colossenses, capítulo 2. Triunfando deles na cruz, expondo principados e potestades à vergonha pública. Jesus venceu tudo aquilo que tenta nos abater, já está vencido. Então preste atenção, quando nós lançamos mão, é isso que você tem que entender. Por isso que não pode estar falando de qualquer maneira. Quando lançamos mão do nome de Jesus, trazemos a manifestação de tudo que ele é e o que ele realizou. Então, quando você fala assim, em nome de Jesus, você está trazendo toda a obra dele aqui, a presença aqui agora. Você está trazendo a pessoa dele aqui, está trazendo a manifestação dele. Falar em nome de Jesus é trazer a manifestação de tudo que ele é. Esse é o poder do seu nome. Esse é o poder do seu nome. E ele nos entregou esse nome para isso mesmo. Para que ele, através desse nome, se manifestasse em tudo aquilo que nós precisamos e devemos fazer. Lá em Mateus 28, e também depois eu vou para Marcos, na verdade o momento é o mesmo. Porque é a ressurreição, onde ele está trocando uma ideia com seus discípulos, e ele está falando da grande comissão. Então a primeira coisa que ele fala em Mateus é isso aqui. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então a primeira coisa que ele fala, eu tenho todo o poder. É como se ele estivesse falando, o meu nome é o mais poderoso que tem. E aí, logo após ele falar isso, em Mateus, não só em Mateus, mas também em Marcos, é para lá que eu quero ir, ele diz o seguinte, vão, pregai o evangelho a toda criatura. Então olha aqui para mim, entenda,
Por causa da autoridade que ele tem, ele nos envia debaixo dessa autoridade. Então, quando ele diz, em Mateus 28, é-me dado toda a autoridade no céu e na terra, nesse mesmo momento, em Marcos 16, ele está dizendo, portanto, vão, ide, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado, será salvo, quem não crer, será condenado. E aí ele chega nessa parte, e estes sinais acompanharão todos, acompanhará quem? Aqueles que creem. E aí o que vai acontecer? Em meu nome virá toda a manifestação daquilo que eu realizei. Lembra que eu falei que quando você invoca o nome, quando você lança a mão do nome, você está trazendo a manifestação? Olha a manifestação: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, manifestações em nome de Jesus. Agora preste atenção, olha aqui para mim, a autoridade do nome está associada à missão do nome. Você não tem autoridade do nome de Jesus para fazer o que você quiser. Ele está dando essa autoridade debaixo de um ide. Debaixo de uma missão. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Missão de salvar almas. Missão de salvar vidas. Missão de propagar o reino de Deus sobre a face da terra. Por isso que eu estou dizendo, não é pegar o nome de Jesus e usar como um amuleto para conquistar o que você quiser. Em nome de Jesus eu vou conseguir. É mesmo? Está dentro de um propósito? Tá, pastor, porque faz parte do reino de Deus e da palavra é a manifestação dele. Amém. Então vai acontecer mesmo. Porque o nome de Jesus traz a manifestação dele dentro de um propósito. Olha aqui, olha como é que fecha. Ele fecha bonitinho toda a manifestação. Falar em línguas, que é revestimento de poder, expulsar demônio, derrotar as trevas, pegar em serpente, livramento, se beberem alguma coisa, tudo isso em nome de Jesus, livramento, debaixo de uma missão, guardado, protegido, livramento, ainda diz o seguinte, ainda vai se manifestar a cura, por onde vocês andarem. Em nome de Jesus, debaixo de uma missão, gente. Então é isso aqui, temos a autoridade do nome de Jesus à nossa disposição, porque estamos em uma missão em seu nome. E justamente por não entender esse princípio, tem muita gente frustrada usando o nome de Jesus e não funcionando porque está fora de propósito. Está usando o nome de Jesus para fazer o que você quer ou para conseguir o que você quer. Às vezes até envolve o mal de outras pessoas. Eu estou olhando só para mim, estou declarando em nome de Jesus isso vai acontecer, mas eu não estou vendo que o que eu estou querendo vai prejudicar a pessoa que está do meu lado, eu estou usando o nome de Jesus para o meu benefício. Gente, não funciona assim. Não funciona. Não funciona. O nome de Jesus, cara, ele é poderoso para muitas coisas. Dentro de uma harmonia, sabe? Dentro de um contexto, dentro de uma direção, dentro de uma missão, gente. Às vezes, irmão contra irmão usando o nome de Jesus. Não, me responde se faz sentido isso. Não, em nome de Jesus vai dar certo para mim. Em nome de Jesus eu vou ganhar. Em nome de Jesus, é mesmo, você está usando o nome de Jesus contra teu irmão. Para com isso. Como é que você está usando o nome de Jesus contra teu irmão? Fora de propósito. O nome de Jesus é para derrotar as trevas. O nome de Jesus é para te dar livramento do mal. O nome de Jesus é para curar enfermo. O nome de Jesus é para fazer o inferno parar na tua frente. O nome de Jesus é para desfazer as obras do diabo. O nome de Jesus não é para você lutar contra o teu irmão. Não é para você brigar com o teu marido dentro de casa, na família. Não, está errado. Isso daí você não tem que usar o nome de Jesus. Isso daí você tem que se humilhar, pedir perdão e perdoar. O problema resolve. Começa a se humilhar, pedir perdão, também liberar perdão, e você vai ver o problema resolver. Não precisa do nome de Jesus, não. Quem está entendendo isso essa noite? Então, debaixo dessa missão, o nome de Jesus tem autoridade.
E aí, a gente vai ver a igreja primitiva se movendo dessa maneira. Lá em Atos, logo no capítulo 3, logo depois da descida do Espírito Santo em Pentecoste, no capítulo 2, já começa isso. Quem lembra dessa passagem? Pedro e João estavam subindo para o templo para orar. Estava subindo na hora nona para a oração. E tinha um coxo, um aleijado, que ele todo dia era colocado ali na porta do templo para poder pedir esmola quem ia entrando no templo. Então, todo dia, preste atenção, alguém tinha um trabalho de pegar aquele aleijado, subir com ele, botar na porta do templo para ele ficar ali pedindo esmola, todo dia. E ele ficava ali, todo mundo que ia entrando, ele ia pedindo esmola. Aí, de repente, vem Pedro e João subindo. E aí, olha o que aconteceu. Vendo ele, a Pedro e a João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. E aí Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. E aí olha o que aconteceu. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. O que ele tinha? Então, você tem consciência que você tem um nome? Diante de uma situação, Pedro tinha consciência. Olha, gente, para pensar uma coisa. Olha a declaração que ele está dando, o que eu tenho. Em nome de Jesus anda. Meu Deus, o cara levantou e andou. Você tem. Você tem. Mas o cara, para dar uma declaração dessa, tem que estar muito consciente de algo que ele recebeu. Imagina também ele receber, ele está ali, né, naquela reunião de Mateus 28, Pedro está ali, ouvindo do próprio Jesus assim, ó, em meu nome vocês vão fazer isso. Então ele pegou aquilo, cara. Pedro estava ali com Jesus, quando Jesus falou, em meu nome vocês vão fazer isso, ó, tá, pode ir em meu nome. Então Pedro pegou, cara, eu tenho, porque eu recebi dele. Você também recebeu, querido. Quem está entendendo isso? Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E o que aconteceu? O cara ficou em pé e andou mesmo, cara. Amém? O que Pedro fez? O nome de Jesus. Usou o poder do nome que também está à nossa disposição. Pedro não orou. Pedro não pediu a Deus. Pedro não botou a mão no cara. Pedro disse, em nome de Jesus, o Nazareno anda. Esse nome está no mundo espiritual a nosso favor. Por isso que eu estou te falando, cara, que essa declaração da gente está, porque a gente aprendeu a orar no final colocando em nome de Jesus, a gente usa isso como figura de linguagem, o nome de Jesus está saindo da nossa boca à torta e à direita. Em nome de Jesus. Vou fazer um negócio lá em casa, mas não pode chover, em nome de Jesus não vai chover. É para isso mesmo o nome de Jesus? Não, para pensar como que você está usando o nome de Jesus. Só estou te dizendo isso, porque a gente vai tirando a força do nome, gente. Em nome de Jesus eu vou conseguir comprar aquele negócio no final do ano. É para isso o nome? Quando você abre a boca para dizer, em nome de Jesus, está saindo poder, cara, da tua boca. Poder para mudar a circunstância. Está liberando poder. E a gente mesmo vai se acostumando a falar em nome de Jesus, que daqui a pouco. Quem está entendendo isso? Agora, foi só o nome de Jesus? É esse detalhe que você tem que aprender também. Porque falar até papagaio fala. Sim ou não? Fala. Fica ensinando para ele em nome de Jesus para tu ver se ele não fala. Vai falar. Em nome de Jesus. Ele vai falar. Não fala, fala. Papagaio fala. Mas não é só falar o nome de Jesus. Tem um detalhe especial, porque a galera também, quando viu isso aí acontecer, começou a ficar olhando muito para Pedro e João. Começou a ir para cima deles, juntando multidão e tal. E aí eles dão uma declaração, eles falam, peraí. Por que vocês estão olhando para mim? Ou para ele? Como se por virtude nossa, como se fosse a gente que tivesse feito alguma coisa. E aí ele vai dizer, por causa do nome de Jesus. Não é isso que ele diz. Olha o que ele diz.
Pela fé no nome. Pela fé no nome. Não é só o nome. É pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Por isso que eu estou dizendo, não é só falar, mas é o nível de crença com que esse nome sai dos meus lábios. O quanto de fato eu estou crendo no que eu estou falando. Lembra, com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa. Então, uma declaração vinda do coração, pela fé que faz efeito. Por isso que a gente não pode estar em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, para cá e para lá. Porque a gente está falando a esmo, e a fé vai ficando apagada, gente. Então, preste atenção, a fé no nome é tão importante quanto o poder do nome. Porque o nome pode ter muito poder, mas se você não tiver fé que o nome tem poder, o poder não opera. Vou repetir, o nome pode ter muito poder, e tem mesmo, o nome de Jesus tem todo o poder, não tem muito não. O nome de Jesus tem todo o poder. Mas se você não tem fé no poder do nome, o poder do nome não se manifesta. Então olha aqui, ó, o nível de manifestação do poder do nome de Jesus é proporcional ao nível de crença nesse mesmo nome. O nome de Jesus não é um amuleto. O nome de Jesus não é igual um pé de coelho que eu pego e fico... Não. O nome de Jesus não é nada disso. O nome de Jesus é poder liberado. Quando você abre a boca para liberar, você tem que crer que alguma coisa vai mudar. Porque você está liberando poder com seus lábios. Então, cara, enche teu coração, Senhor, em nome de Jesus. Assim, libera um decreto, uma ordem, libera um comando no mundo do Espírito em nome de Jesus. Porque falar por falar não funciona. Como um amuleto não funciona. Sem crença não funciona. Quem está entendendo? Quem lembra dos filhos de Sevas? Os filhos de Sevas está registrado lá em Atos 19. Eles viam muito tudo aquilo que Paulo estava fazendo em nome de Jesus. E aí eles ficavam admirados, o negócio estava dando certo e tal. O que que eles fizeram? Tentaram imitar. Olha o que eles fizeram. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo: ordeno que saiam pelo poder de Jesus a quem Paulo prega. Amuleto, da boca para fora. Tinha crença no coração deles em nome de Jesus? Não tinha, porque nem nova criatura eles eram. Nem entregar a vida a Jesus eles tinham entregue. Então como é que tem fé no nome? Se você tem fé no nome de Jesus, primeira coisa, você tem que entregar a tua vida a Ele. É muita gente dizendo que tem fé em Deus, mas não tem fé para entregar a tua vida a Ele. Gente, preste atenção. A fé não é algo que eu uso somente para receber de Deus o que eu preciso, não. Isso é um conceito muito pobre de fé. E é assim que a gente vê a maioria das... Não, eu tenho fé, aí pede. Eu tenho fé, aí pede. Cara, a fé não é um negócio só para você conseguir as coisas de Deus, não. Tem essa parte também, é bíblico. Mas a fé é algo que faz você andar na presença de Deus, obedecê-lo, adotar um estilo de vida que agrade a Ele. Isso é fé. E tem essa parte também de eu pedir, Ele me dá pela fé, tudo pela fé. Mas é muito pobre diminuir a fé, essa questão só de eu receber de Deus. Não é só isso. Não é não, queridos. Então é o que eles estavam fazendo. Será que funcionou? Esse negócio falado da boca para fora? O que vocês acham? Claro que não. Olha aí no verso 15. O espírito maligno lhes respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Nunca te vi na fila do pão. É isso que ele está falando aí. Nunca te vi na fila do pão. Para você vir agora querer usar o nome de Jesus, não te conheço.
E o negócio ficou feio para o lado deles, olha lá. Ó. E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos, prevaleceu contra eles, foram embora pelado com a mão no bolso, fugiram. Pelado, nu com a mão no bolso. Isso é da minha época, não sei se é da tua. Tá, valeu, novinha. Fugiram, cara. Foram embora. Por quê? Porque estavam tentando usar o nome de Jesus como um amuleto, gente. Não é assim, não é amuleto. Preste atenção. A autoridade do nome de Jesus é direito de todo aquele que crê. Abrir a boca para falar em nome de Jesus e usar o nome de Jesus, cara, tem que crer mesmo. E se eu creio, eu estou com Ele. Amém? Amém, igreja? Amém. É isso aí. Eu quero ir para um texto agora, já estou finalizando. Mas eu quero ir para um texto agora lá de João. Porque quando Pedro ele dá essa ordem, vamos voltar para Atos 3, quando Pedro dá essa ordem em nome de Jesus o Nazareno anda, eu me lembrei do que está escrito lá em João 14. Porque Jesus está falando algo interessante em João 14. Olha só o que ele está falando. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim. Gente, só essa palavrinha aqui, ó, já selecionou muita gente. Aquele que crê, ele tá selecionando, ele está separando um grupo de gente que realmente crê nele. Então presta atenção, aquele que crê em mim não é qualquer um, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Por quê? Porque eu vou para junto do Pai. Ele só está dizendo, preciso de alguém que continue trabalhando na terra. Só isso que ele está dizendo, tá? Então aquele que crê em mim vai fazer as mesmas obras que eu faço, vai fazer obras maiores, porque eu estou indo embora, mas eu preciso de vocês aqui. E aí ele vai falar o seguinte, por que o versículo 13 começa com E? Porque é uma conjunção. O versículo 13 começa com E, porque está juntando o que foi dito com o que será dito. Quem está entendendo isso? O versículo 13 começa com E, está juntando o que acabou de ser dito no verso 12 e o que vai ser dito agora no 13. Então, tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Então ele só está dizendo, vocês vão fazer obras maiores que eu faço, aquele que crê em mim vai fazer obras que eu faço e ainda maiores, pedindo em meu nome. É andando no nome dele que a obra dele é realizada. Está ligado, gente, uma coisa a outra, não está solto. Quem está entendendo isso? Agora, preste atenção, não é oração isso não, tá? Isso aqui ele não está falando de oração, está falando de pedir alguma coisa em nome dele. Pastor, não é oração não, ele está falando de oração, olha para mim, ele está falando de oração em João 16, quando ele fala assim, ó, naquele dia, vocês não me perguntarão nada, em verdade lhes digo que, se pedirem, aí é a oração. Porque está pedindo a quem? A Deus. Então aqui é a oração. Então ele está falando o seguinte, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes... Então aqui ele está falando de oração. A gente pode orar ao Pai em nome de Jesus para que Ele conceda. Mas aqui não tem oração. Aqui ele não está falando pedir ao Pai. Aqui ele está falando pedirem em meu nome. Qual é a diferença, pastor? Eu te explico. Para você entender a diferença, você vai ter que pegar a concordância grega da palavra pedirem. E quando a gente pega a concordância grega da palavra pedirem, ela pode ser substituída assim, ó, pedirem, requererem, exigirem. Então ele só está dizendo o seguinte, tudo que vocês requererem em meu nome, tudo que vocês exigirem em meu nome, eu vou fazer.
Requerer é exercer autoridade. Me pergunta, Pedro orou? Pedro orou pelo aleijado? O que ele fez? Ele requereu. Ele requereu no mundo do Espírito o poder do nome. Ele não fez oração. Ele entrou no mundo do Espírito com a autoridade que ele sabia que tinha no nome de Jesus e ele deu uma ordem. Em nome de Jesus, o Nazareno, anda. Isso é uma ordem, isso não é uma oração. Isso é um comando. Comando. Então aqui fala de pedir em nome. Em João 16 fala de pedir ao Pai em nome. Tem uma diferença muito grande. Eu e você, em nome de Jesus, eu acho que eu coloquei isso aqui, que é o meu último slide. Cadê o povo? Pode vir. Eu coloquei isso aqui para você entender a diferença. Preste atenção. Podemos não só orar em nome de Jesus, mas podemos também dar ordens e comando no mundo espiritual. A autoridade, presta atenção, a autoridade, olha para mim, a autoridade da qual Ele nos revestiu é para dar ordem e comando. Quem lembra de Moisés na frente do Mar Vermelho? Quem lembra? Ele fez o quê? Clamou a Deus, sim ou não? O que Deus falou para ele? Por que você está falando comigo? Dá um comando. Eu já te dei autoridade. O que você tem na mão? O cajado de Moisés simboliza autoridade. Moisés, não é para falar comigo não. Dá um comando. Toca. Tem coisa, gente, preste atenção, que não é para falar com Deus. Tem coisa que é para a gente requerer em nome de Jesus. Principalmente aquilo que a gente sabe que Ele já nos deu. Eu entro no mundo espiritual e eu dou uma ordem. Por exemplo, se o inferno está te perturbando, lá na tua casa, com o vizinho, com não sei o que, e está te perturbando toda hora, e papapá, então você entra no mundo espiritual. Não adianta orar, apresentar a vida deles a Deus. Satanás, em nome de Jesus, te dou uma ordem agora, para de usar as pessoas e me perturbar. Eu te dou um comando em nome de Jesus. Ó, mundo espiritual, cara. Você entra com comando, com autoridade, para desfazer aquela perturbação que está te cercando. O Kenneth Hagin, nesse livro A Igreja Triunfante, ele conta uma experiência que ele teve com Jesus, fantástica, né? Porque ele estava com Jesus, ele estava vendo Jesus, e Jesus estava do lado dele, e de repente tinha um demônio, manifestado assim na frente deles, e o demônio meio que vinha para cima dele, para pegar ele, e Jesus estava do lado dele, e ele imaginava na cabeça dele assim, o Jesus está aqui, estou tranquilo, mas o demônio vinha se aproximando, e Jesus está do lado, calado, e o demônio vinha se aproximando, aí aquilo foi enchendo ele, ele liberou um comando, em nome de Jesus, eu te repreendo e tal. Aquele demônio se desfez na frente dele. Aí Jesus ensinou para eles, foi uma das experiências que ele teve. Jesus ensinou para eles, se você não tivesse feito nada, eu não poderia fazer, porque eu já te dei autoridade. Jesus não vai atuar mais em algumas esferas físicas sobre a face da terra, porque ele já pisou nessa terra e já voltou. Você não viu o que ele falou ali? Cara, ele está só ensinando isso para a gente. Ele está falando, ó, quem crê em mim vai fazer as mesmas obras que eu faço e ainda maiores, porque eu vou. Ele só está dizendo, não vou poder mais fazer. Tem coisas que dependem de um posicionamento meu e teu, cara. Está pedindo para Jesus? Não, ele foi para junto do Pai e já nos deu autoridade. Cadê o ensino sobre isso na igreja? Não tem. E por isso que a igreja fica no geme e chora.
Sabe o geme e chora a vida inteira? Porque não faz uso da autoridade que Jesus já concedeu. Não faz uso da autoridade que Jesus já concedeu. Amém, queridos? Fique de pé, vamos adorar a Deus, bem rapidinho. Te venceste.